continuando os nossos estudos dessa manhã, agora com a nossa terceira aula, aula de ciências, onde nós daremos continuidade ao assunto que nós já estávamos estudando desde a aula anterior, lá no capítulo 1, envolvendo a vida dos animais. Você já sabe que o animal ele é um ser vivo, ele possui a característica de um ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele pode se reproduzir e ele morre, não é assim? Nós também fizemos algumas atividades, inclusive, acerca da alimentação dos seres vivos, né? A alimentação também dos animais. Nós sabemos que há seres vivos que são carnívoros, se alimentam apenas de carnes, herbívoros, se alimentam de plantas, vegetais, folhas, né? Grãos, sementes, mas também há aqueles que são onívoros, se alimentam dos grãos, das sementes, das folhas, mas também das carnes. Pois bem, hoje nós daremos continuidade, onde nós iremos conhecer um pouco acerca da locomoção dos animais e do ambiente onde esses animais residem, onde eles moram, certo? Então, abre o seu livro didático, lá a partir da página 6, pois nós iremos conhecer alguns animais que se enquadram dentro dessas características que nós iremos ver agora, tá bom? Abre lá na página 6. Agora, com o livro aberto na página 6, nós iremos ver um pouco acerca da locomoção dos animais. Os animais têm jeitos diferentes de se locomoverem. Isso é importante para que eles consigam buscar alimento e também para que eles consigam fugir de situações de perigo. Por isso, muitos animais se locomovem de maneiras bem diferentes. Então, vamos conhecer alguns modos de locomoção dos animais? Aqui de cara, já nessas imagens, a gente já consegue identificar como esses animais estão se locomovendo, né? Os animais que vivem na água, ou seja, que são animais aquáticos, normalmente eles nadam. E aqui como exemplo nós temos os peixes e também temos o boto cor-de-rosa. Esses animais são animais aquáticos porque vivem na água. E como é que eles se locomovem? Nadando, muito bem. A cauda e as nadadeiras dos peixes e do boto cor-de-rosa facilitam a locomoção na água, ou seja, ele vai circular, ele vai se movimentar, se mover com uma facilidade bem maior, certo? Então, esses animais que vivem na água, normalmente, eles se locomovem nadando. Muito bem. Agora, nós iremos ver que existem outros animais que se locomovem rastejando. Olha aí na imagem. Esses animais rastejam. Por exemplo, o jacaré, a serpente, a cobra, eles rastejam sobre o próprio ventre. O revestimento do corpo dos jacarés e das serpentes é muito resistente, é bem firme, forte. É por isso que eles não se machucam com facilidade enquanto rastejam, certo? O corpo desses animais é preparado para a forma de locomoção deles. Então, eles não se machucam ao se rastejarem pelo chão, tá bom? Claro, aqui nós temos esses exemplos, mas existem tantos outros. Agora, nós iremos ver alguns animais que se locomovem voando. E nós sabemos que a maioria das aves e dos insetos, eles têm esse tipo de locomoção. Eles voam, eles circulam, eles se retiram de um lugar para o outro. De que maneira? Voando, se locomovendo dessa maneira, por meio do voo. O formato das asas de aves e insetos faz com que o ar ajude a sustentá-lo durante o voo. Gente, é incrível você poder ver uma águia, você poder ver um pássaro realmente voando. Como que ele consegue, né? É realmente incrível. É bênção de Deus. Deus fez dessa maneira. Lembra lá na criação, quando Deus criou os animais? Pois é. Então, os animais, as aves, os insetos, normalmente se locomovem voando. Mas existem ainda animais que se locomovem andando, né? Ou seja, caminhando no chão, em solo firme.
Os animais que andam sobre duas pernas, eles são chamados de bípedes, né? Porque eles andam sobre duas pernas. Olha aí o exemplo do pinguim. Bípedes, eles têm apenas duas pernas. Mas também há aqueles animais que andam sobre quatro pernas. Esses são chamados de quadrúpedes, né? Como, por exemplo, aí o porco, o boi, o cavalo e tantos outros animais. São quadrúpedes. Por quê? Porque eles andam sobre quatro pernas, certo? Andar sobre as pernas é uma forma eficiente de locomoção, utilizada por muitos animais em ambiente terrestre, como os porcos, que são quadrúpedes, e os pinguins, que são bípedes. Então, esses animais que se locomovem por meio das suas pernas, eles vivem aonde? Eles vivem em ambiente terrestre, diferente dos aquáticos que nós vimos lá atrás, que vivem na água, certo? Então, todas essas informações e essas imagens, nós encontramos elas apresentadas lá na página 6 do seu livro didático. Você pode abrir e pode acompanhar. Agora, como é que esses animais, eles reagem no meio ambiente? Olha só, os animais, eles podem mudar o seu comportamento de acordo com as condições do ambiente. Por exemplo, aí nós temos as moscas, elas fogem quando se sentem ameaçadas. Já os jacarés, eles mudam de lugar para ficar em locais ensolarados, em que eles consigam se aquecer. Observe aqui na imagem, onde eu tenho exemplos da reação de animais no meio ambiente. Olha aí na primeira imagem, nós percebemos aí alguns animais, as hienas, elas estão fugindo dos predadores ou os atacam quando se sentem ameaçadas. E isso elas fazem para quê? Para se proteger. Então, cada animal vai reagir de uma maneira diferente no ambiente, para a sua própria proteção, para a preservação da sua própria vida. Na outra imagem, a imagem do gatinho, olha o gatinho de olhos verdes, né? A pupila dos gatos se dilata em ambientes pouco iluminados, ou seja, em locais mais escuros, e ficam bem arredondadas. Você já parou para olhar quando você está assim em um local mais escuro e de repente entra um gatinho, entra um gato? Você consegue logo identificar o olhar dele, os olhos dele, né? Isso acontece por conta da dilatação que acontece por conta do ambiente. Então, os animais, eles vão reagir no ambiente conforme esse ambiente esteja. E essa reação é para a própria proteção, para o próprio auxílio desses animais, tá certo? E nós já sabemos que os animais, eles vivem em diferentes ambientes. Nós sabemos que existe um ambiente terrestre, esse ambiente do solo, da terra firme, e também o aquático, né? Que é a parte da água. Então, em nosso planeta, existem muitos ambientes que podem ser terrestres ou aquáticos. Os animais que passam a maior parte da vida na Terra, eles são chamados de terrestre, certo? Já aqueles que vivem a maior parte do tempo na água são considerados aquáticos, ok? Você sabe que existem animais que vivem, como por exemplo o jacaré, tanto na terra como também na água, né? Só que como é que o animal ele vai ser caracterizado conforme aqui o ambiente? Vai ser onde ele passa a maior parte do tempo da vida dele. Se ele passa a maior parte na terra, vai ser terrestre. Se ele passa a maior parte do tempo na água, vai ser aquático, certo? Mesmo que ele tenha a oportunidade de circular nos dois ambientes. Mas há aqueles animais que vivem somente na terra e também há aqueles que vivem somente na água. Mas nós sabemos que existem esses dois tipos de ambientes bem diferentes, o terrestre e o aquático. Aí nós temos alguns exemplos apresentados na página 7 do livro didático. A tartaruga marinha, ela é capaz de cruzar todo o oceano nadando. Gente, que incrível isso aqui. É uma tartaruga gigante, imensa, a tartaruga marinha. E ela consegue nadar quilômetros e quilômetros de distância, né?
ali no seu ambiente, né? O ambiente onde ela vive, que é o ambiente aquático. Na outra imagem, nós percebemos aí as pernas da hiena, pernas gigantes, bem grandes. Essas pernas, elas podem atingir a velocidade de 60 km por hora. Ou seja, se você quiser pegar um animalzinho desse aqui, você vai ter que correr mais do que ele. Olha só a velocidade que ele pode correr. 60 km por hora, gente, é uma velocidade muito grande, certo? Então, esses animais aqui, eles vivem em diferentes ambientes, se locomovem também de maneira diferente, tudo fazendo para poder facilitar a sua vida e a sua própria sobrevivência em nosso planeta Terra. E todos esses animais, eles são muito importantes para o nosso planeta, para que o nosso planeta ele tenha um equilíbrio. Sabe por quê? Porque existe também a cadeia alimentar. Os animais, um se alimenta do outro. Então, se falta um animal na natureza, consequentemente, um outro pode entrar em extinção. Mas também nós sabemos que há seres vivos, como no caso os animais, onde eles não produzem o seu próprio alimento, eles não possuem essa capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então, agora, aqui na página 8, nós iremos realizar agora, dentro da aula, somente essa página, da seção lápis na mão, onde você vai pintar com lápis de cor os seres vivos que não produzem o seu próprio alimento. Quais são os seres vivos que nós temos aqui, que não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento? Eu gostaria que você observasse cada um deles e identificasse por meio da pintura. Mais uma dica, eu vou ter aí como seres vivos todos os animais, eles não produzem seu próprio alimento, eles não possuem essa capacidade, certo? De produzir o seu próprio alimento. Você vai pintar todos eles. No caso das árvores, das plantas, já é diferente. Elas também são seres vivos, mas elas produzem o próprio alimento para elas, certo? A questão de número 2 é falando em relação à curiosidade do sabiá, que está aí nessa mesma página, sendo representado aí por meio da imagem, também tem uma pequena informação. Eu gostaria que você fizesse a leitura dessa informação e que na sequência você indicasse o tipo de alimentação desse animal, certo? Marcando com X aí na opção correta. Assim a gente finaliza a nossa aula de ciências na página 8. Porém, vai para casa, ou seja, você vai fazer mais tarde a página 9 do livro didático de ciências, tá bom? Eu vou colocar no recadinho aqui no grupo para que você possa saber quais as atividades de casa de hoje. Mas essa da página 8 é de sala, a da página 9 será de casa, ok? Agora é com você, finalize aqui e realize essa atividade da página 8. Beijos no coração e até mais!